Uri, falando de... A gente vai falar de seleção, mas eu queria falar um pouquinho antes sobre a Liga. O que você imagina da Liga? Pergunta minha. Você acha que realmente os grandes vão abrir mão da grana pra Liga acontecer? Não vão. É difícil. Principalmente o Flamengo. Né? É muito difícil. Porque o Flamengo deixa isso muito claro. E é um direito do Flamengo. O presidente fala muito disso. O presidente é assim, ele está defendendo o interesse dele e tal. Ele tem um privilégio de arrecadação, principalmente de direitos de televisão, e ele não quer perder. Ele sabe o tamanho do Flamengo e a importância do Flamengo. E eu acho muito difícil, com a cabeça dos nossos dirigentes, uma liga dar certo aqui. É um pecado, porque seria maravilhoso. Mas aqui, a gente viu a implosão do Clube dos 13, foi por causa disso aí. Começou a reduzir a grana de 2 ou 3 ali, e outros começaram a ganhar mais. Eu não quero ganhar. E o modelo tem que ser assim. Você tem que transmitir o campeonato, eu acho. Não um time A ou time B. Você tem que fazer o campeonato melhor. Óbvio que você tem o Corinthians e o Flamengo, que são fenômenos de popularidade, tem torcidas gigantescas, né? Enormes. Como você tem Palmeiras, São Paulo, Vasco, que tem torcidas enormes, o Cruzeiro tem torcida. Toda torcida de time grande é muito grande. Você tem algumas que são estupidamente grandes. E o Corinthians e o Flamengo, eles não querem abrir mão disso. Mas não são só eles, né? E eu acho que eles têm que entender, os mais populares, os 4 maiores, né, de torcida, de popularidade, que não adianta eles vão ficar jogando entre eles a vida toda, fazer um campeonato de 4, quadrangular eterno. Sim. Vai desvalorizar o produto, entendeu? Né? Tem que ser uma coisa, mas eu sou bem pessimista em relação a isso aí. Bem pessimista. Acho difícil, acho que tem muitos interesses aí. A mudança do calendário eu não achei legal. Não achei legal. Achei uma mudança elitista. Eu entendo, tem que ter um calendário maior, para os clubes eles têm que ter tempo, mas aí, na verdade, está embutida a questão política, de você misturar um campeonato no outro para prejudicar um dos campeonatos, e na verdade prejudicar uma das TVs que transmite o campeonato, porque ela deixa de ter um mês de transmissões exclusivas que ela tinha, entendeu? Quem está vendo entendeu o que eu falei, obviamente. Então acho que isso não pode passar por cima do interesse maior do jogo. Acho que é uma burrice você fazer isso, porque eu não sou contra os estaduais. Eu acho que os estaduais são fundamentais, principalmente para alguns estados em que você não tem grandes clubes jogando o Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. E tem clubes que não têm condição de jogar. Então você vai fazer o quê? Acabou o futebol naquele estado? Aí você vê alguns jogos de estaduais dando audiências impressionantes. O consumo daqueles caras é isso. Você tem o que você tem aqui. Quem gosta de futebol? Não vai ter mais porque eu não quero mais estadual. Calma, gente. Estaduais são importantes. Tudo tem. E tem um ritmo. Acho que o mundo, a vida tem um ritmo, tem uma fluência. Você pode diminuir os estaduais. Mas os estaduais, eles servem muito para preparar os times para o campeonato nacional. E agora, esse calendário está matando isso. Entende? Atropelando o Paulista. Um atropela o outro. Aí você chega às finais do Paulistão, 4 e 8 de março. Dá pra imaginar, Corinthians e Palmeiras na final. E tem uma rodada do Campeonato Brasileiro no meio. Corinthians e Palmeiras final, eles vão privilegiar o quê? O próprio Campeonato Brasileiro é prejudicado. Então você tinha um fluxo de tempo, assim, que você podia reduzir um pouquinho o tempo dos estaduais e aumentar a pré-temporada, mas assim, você vai primeira rodada, segunda rodada, terceira, você vai formando o seu time nos estaduais e você fecha esse ciclo dos estaduais. Aí você tem um período de análise. Meu time foi bem, foi mal, o que eu preciso contratar para o Brasileirão e tal? Se perdeu isso. Já era. Entendeu? Eu acho que é uma grande burrice. É uma grande burrice. Concordo. Um vai atropelando, vai matando o outro. Isso, daqui a pouco vai matar o outro. Daqui a pouco um mata o outro. E assim, para mim a mudança foi feita especificamente por uma questão política, né? De um embate político entre duas forças do nosso futebol, da parte dos dirigentes do nosso futebol. SAF é a solução para os brasileiros? Eu acho que ela vai acabar sendo inevitável por uma questão de regulação, mas de lei, essas coisas, e até por formatação econômica do negócio. Mas não quer dizer que vai dar certo, entendeu? A gente tem alguns exemplos que não deram certo. O Flamengo hoje é uma SAF, sem ser SAF. Muito bem administrado, um modelo agressivo de compra, um modelo de arrecadação espetacular, e ele chegou a isso sem precisar ser SAF. Ele apenas adotou boas práticas de gestão, como o Palmeiras fez, com outro caminho, né? O Palmeiras estava indo para o caminho do São Paulo, do Corinthians, entendeu? Caminhando para uma situação pré-falimentar. Apareceu o Paulo Nobre, que tinha uma capacidade, né,
um crédito no mercado, de poder pegar dinheiro emprestado no nome dele com juros muito baixos em relação aos clubes. Nenhum banco quer emprestar dinheiro para clube de futebol, porque clube de futebol é mal pagador, entendeu? Então o dinheiro é caro para clube de futebol. Para o Paulo Nobre era barato esse dinheiro. Ele pegou, acertou as coisas, recebeu de volta, não rasgou dinheiro, deixou de ganhar mais, mas também não perdeu. Só que não foi só isso que ele fez. Ele mudou a gestão, modernizou a gestão, essas coisas todas. E o Palmeiras também hoje é uma potência de arrecadação. Hoje revolucionou a base. Né? O Palmeiras era um time que não tinha base. Sim. O Palmeiras era piada na base. Piada. Hoje o Palmeiras é referência na base. E fatura uma bala na base. Então você tem bons exemplos. Você tem o Atlético Paranaense, que é um bom exemplo. Tá? Você pode não gostar do cara, do método, mas ele se vira muito bem. Sim. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E é meio que um combatente solitário dessa briga, né? Total. O Atlético Paranaense. Mas você tem, a SAF do Vasco foi um desastre. Como que alguém vai investir dinheiro pensando que a 777 entrou, a canetada, tomaram de volta a SAF? Sim. Isso aí também joga contra, né? Exato. Você tem os modelos dos grandes mineiros, dos gigantes mineiros, que ainda são modelos que está todo mundo prestando atenção, né? Porque são empresas familiares, né? São negócios de família. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. Acho que o São Paulo, com essa crise, imerso nessa crise do Casares, por exemplo, só uma SAF salvaria? Ou você acha que você vê um caminho pro São Paulo? Então, eu acho que o São Paulo ainda tem, na sua base de dirigentes, pessoas muito capacitadas. Muito. Que viveram a época do auge do São Paulo. O que falta pro São Paulo é um pensamento comum, né? O São Paulo está sendo destruído pela rivalidade política e pela vaidade das pessoas. Eu falei pra você aqui, Thiago, que eu tive a honra de cobrir o São Paulo na época do Tele. Não era só pelo Tele, é pelos dirigentes que estavam lá. Até conversei com ele por um mal entendido, alguns dias, o Fernando Casal de Rey, que foi diretor e depois presidente do São Paulo. Na época que ele era diretor com o Márcio Aranha e com o Calef João Francisco, cara, era assim. Eles tinham controle total do futebol de São Paulo. Ali, o São Paulo daquele período era um pedaço da Europa, do futebol da Europa no Brasil. Não só pela estrutura física, mas pela maneira como você não ficava sem resposta, cara. O cara podia te enrolar, mas ele não deixava de te atender, sabe? Então tudo no São Paulo funcionava, parecia um reloginho, tudo bem cuidado, sabe? A engrenagem rodava, você ia lá, o CT do Palmeiras naquela época, que já era do lado, o CT do Palmeiras era uma piada, com todo respeito. Não tinha. Teve aquele famoso evento do Edivaldo, ponto esquerda, que pulou o muro pra almoçar no CT do São Paulo. Tal. Cara, eu almocei uma vez no CT de São Paulo com o Toninho Cerezo pra fazer uma matéria. Cara, era um negócio impressionante, entendeu? Pra época que tinha lá. Né? Tudo. Profissionais de excelência. Talvez o São Paulo tenha ficado arrogante, prepotente, tenha sentado nessa vantagem. Soberano. Aquela coisa de soberano. Tenho acreditado muito nisso e tal. Porque, na minha visão, quando o São Paulo é tricampeão brasileiro, com o Muricy, já tá num processo de decadência. É que você tinha ali o Muricy, no auge da carreira dele, né? E você tinha um grupo de jogadores ainda que tinham bebido daquela fonte. Porque o Juvencio não tinha nada a ver com aquele São Paulo de excelência. Nada a ver. Não é? O São Paulo tem ainda pessoas capazes lá. Agora, se essas pessoas têm a capacidade de abandonar interesses particulares e abandonar vaidades para salvar o clube, vai dar certo.